Abra sua Bíblia em Isaías 60. O profeta Isaías, quando começou a falar essa palavra, ele estava chamando de volta a glória de Deus em Jerusalém. E eram dias de trevas. Eram dias de trevas. E ele disse algo muito importante. Verso 1: levanta-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Porque eis que as trevas cobriram a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor virá surgindo, e a sua glória se verá sobre ti. Levanta-te e resplandece, que vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Porque eis que as trevas cobriram a terra, a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor virá surgindo, e a sua glória se verá sobre ti. E os gentios caminharão à tua luz, e os reis ao resplendor que de ti nasceu. Levanta em redor com os teus olhos e vê, todos estes já se ajuntaram e vêm a ti. Teus filhos virão de longe, tuas filhas serão criadas ao teu lado. Então o verás, e serás iluminado, e teu coração estremecerá e se alargará, porque a abundância do mar se tornará a ti, e as riquezas dos gentios virão a ti. E ele continua descrevendo tudo o que vai acontecer. Mas ele está falando com Jerusalém, ele está falando com o povo judeu, ele está falando com o seu povo, seu povo. Eu quero, nessa primeira reunião do ano, saudar todos, dizer olá, tudo bem? Depois de muito tempo viajando, desde o ano passado eu não vejo vários, mas queria convidar vocês para pensar no próximo ano, já nesse primeiro ano, com os olhos de Deus. Você olhar os próximos meses e dias, como também a próxima década, sobre a perspectiva de Deus. E para que isso aconteça, você precisa entender como Deus vê. Ver como Deus vê. E então guardar essa perspectiva. Você precisa entender essa perspectiva e guardar essa perspectiva. E lançar isso por todos os meses que virão. Às vezes tem um dia que os ventos estão soprando mais fortes. Há dias que o calor está insuportável e não tem vento. Mas há dias que é muito forte o vento. Então, aquilo que está no vento, as roupas que estão no varal, ficam sacudidas. Tudo é abalado, porque o vento abala. As árvores são abaladas. O vento as abala. E às vezes até alguns telhados podem ser removidos, né? Porque o vento está... Mas o vento faz parte. Todos nós sabemos que nós precisamos do vento. Então, Deus está dizendo para Jerusalém: Jerusalém, te levanta, faz a tua luz brilhar. Eu sou a tua luz, deixa a tua luz brilhar através de você, em você e através de você. Porque eis que as trevas cobriram a terra, e a escuridão os povos. Mas sobre ti o Senhor virá surgindo, e a sua glória se verá sobre ti. Então, o que ele está dizendo? Sobre você, a luz do Senhor está, mas ao redor, tudo é trevas. Você precisa guardar essa imagem. Guarde essa imagem.
Guarde essa cena, né? Como é a cena? Tudo ao redor está afetado por sombras, trevas, mas sobre você, sobre sua casa, sobre sua vida, sobre sua família, está estabelecido, Senhor. Você consegue ver assim? Você consegue guardar essa perspectiva? Então veja bem, hoje, dia 5 de janeiro de 2020, estou falando isso com você. Registre isso no seu diário. Não sei se você usa, mas se você não é mais de anotar, talvez você seja de registrar no teu caderno de notas, no seu aparelho eletrônico. Registre isso e passe essa leitura para o resto do ano, o resto da década. Entenda como será os próximos tempos. Entenda. Você precisa entender isso. Porque muitas pessoas estão sofrendo porque elas não entendem o seu tempo. É preciso entender esse tempo e o espírito desse tempo. Você está debaixo de uma aliança com o Senhor que te garante luz ligada. Então, você tem luz para sua vida, por isso ele diz: levanta-te e resplandece. Significa que o próprio povo de Deus não estava em pé. Às vezes as trevas ao redor da gente fazem com que a gente se renda, não a Deus, mas às trevas. Registre isso. Nenhuma circunstância tem tanto poder e tanta autoridade para fazer você se ajoelhar. Nenhuma circunstância tem tanto poder e tanta autoridade para fazer você se ajoelhar diante dela como circunstância. Não se ajoelhe diante das circunstâncias. Se ajoelhe diante do Senhor. Guarde essa perspectiva, porque essas sombras ao redor, elas produzem um medo. Uma das coisas que mais cresceu nas últimas 2 décadas foi o medo. O medo, muito medo. Junto com o medo vem a ansiedade. Junto com o medo vem uma mente que se antecipa ao futuro. Uma mente que se antecipa ao futuro e sofre por isso. Este é um dos maiores males que os homens sofrem hoje, é a antecipação do sofrimento, ou a antecipação, o sofrimento da antecipação e viver antecipadamente sofrimentos pelos quais Deus nem planejou que ele passasse. Mais conhecida por depressão, tristeza. Todos os homens são naturalmente expostos a isso. Mas, quando o Senhor te dá essa perspectiva, Ele te diz: olha, isso é um problema que está acontecendo ao redor, é algo que pode vir e assolar sua alma, mas faça as escolhas de ver, faça a escolha de ver como eu vejo. Veja o foco de luz intenso sobre você, mesmo que tudo está preto ao seu redor, sobre você é essa promessa que o Senhor fez para Jerusalém. Verso 2: porque eis que as trevas cobriram a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor virá surgindo e a sua glória se verá sobre ti. Quando ele diz virá surgindo, ele fala num processo. Ele está conduzindo você num processo de amadurecimento para buscar a luz. Porque naturalmente nós buscamos as trevas. Infelizmente. Naturalmente nós vamos para baixo. Por isso que ele diz no verso 1, levanta-te. Porque onde ele acha o seu povo? Ajoelhado às circunstâncias. Ajoelhado às circunstâncias, nós dizemos as nossas piores palavras. Ajoelhado às circunstâncias, nós dizemos e pensamos o pior. Ajoelhado às circunstâncias, nós não conseguimos ver milagres, nós só conseguimos ver caos, destruição. Mas
Quando nós ouvimos a sua voz, Ele diz: levanta-te, resplandece. Ele vê em você a luz dele suficiente para que você se levante. Ou seja, a sua voz e os seus olhos sempre veem em nós muito mais do que nós mesmos vemos em nós mesmos. Então, essa é a perspectiva que você deve guardar para tudo que você vai viver nos próximos meses e nos próximos anos. Uma outra coisa, pessoas vão procurar você intencionalmente. Pessoas vão te procurar e algumas delas, elas simplesmente vão rasgar o coração num processo de circuncisão. A circuncisão do coração. A circuncisão na Bíblia é cortar, abrir e expor o que está dentro. Isso era feito com os homens, era a marca feita pelos homens no membro sexual masculino para que ficasse exposto. A circuncisão é algo que precisamos fazer constantemente, continuamente. Há uma necessidade de colocarmos coisas para fora. Nenhum de nós é tão maduro e perfeito que não precise fazer uma circuncisão do coração. Cristo nos deu a limpeza do coração. Mas existem coisas que chegaram, que aconteceram, circunstâncias, e as circunstâncias nos trazem pensamentos, sentimentos, perspectivas que não podem ficar no coração, porque a Escritura diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Quando nós estamos amargurados, quando nós estamos decepcionados, quando há uma ofensa, a própria ofensa, por exemplo, o estado de não perdão, ela é uma porta para o câncer. O estado de não perdão. Há uma profunda necessidade, nós temos uma profunda necessidade de circuncisão, de abrir e de expor. Em Cristo nós ganhamos o direito, agora não mais é a marca no órgão sexual masculino como foi em Israel no passado. Hoje a circuncisão é do coração. Manter o coração limpo, amém? Mantenha seu coração limpo. Em Cristo nós adquirimos isso. Manter o coração limpo. Manter o coração limpo. É possível fazer isso. É possível fazer isso. Então, quando o profeta está falando sobre isso aqui, levanta-te e resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti, porque eis que as trevas cobriram a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor virá surgindo e a sua glória se verá sobre ti. Ele está dizendo, esse é um plano feito para você. Todo plano, ele é acompanhado de recursos. E nos recursos dos planos de Deus, nós temos coisas que nós vamos fazer e coisas que Deus vai fazer. Às vezes nós oramos para que Deus faça coisas que nós temos que fazer. Por exemplo, circuncidar o coração é algo que você tem que fazer e não Deus. Então não adianta você orar para que Deus faça isso, porque Deus não vai fazer o que você tem que fazer. Entendeu? Deus está dizendo, eu estou provendo a minha luz sobre você em meio a trevas. Então Deus não vai fazer o que Ele está dizendo que Ele vai fazer. Ele não espera que você faça o que Ele está dizendo que Ele vai fazer. Então Ele diz, eu vou trazer a minha luz. Então Ele está dizendo, esse recurso é meu. Os recursos de Deus, Ele vai trazer. Mas a parte de se levantar, levanta-te e resplandece, Ele já criou. Agora você precisa crer, receber essa ordem de se levantar.
não ficar mais ajoelhado às circunstâncias e resplandecer. Quando ele diz resplandecer, ele diz: você precisa de óleo, azeite e fogo. Óleo, azeite, fogo. E isso vai gerar o quê? A luz. Então, ele já nos deu. O óleo e o azeite são a mesma coisa. O óleo e o azeite são a unção do seu espírito. Mas o fogo é o poder do seu espírito. Nós precisamos do fogo sobre esse azeite. E então ele vai produzir a luz. Eu tenho que buscar o poder do Espírito Santo. Eu tenho que buscar a unção de Deus. A unção do novo pacto. Quando eu diz eu tenho que buscar, eu tenho que andar segundo essa verdade. Deus fez uma aliança em Cristo e me deu o seu Espírito. Então eu não estou sozinho. Eu tenho o Espírito Santo comigo, amém? Quando eu creio que eu tenho o Espírito Santo comigo, quando eu busco o seu poder cada dia, quando eu tenho uma vida de busca do seu poder, quando eu tenho uma vida de busca da sua unção para fazer as coisas, eu preciso me levantar. Então, unção, poder, levanta-me. Seja sobre mim, eu me aproprio do que já está aqui pela promessa do Espírito e eu vou me levantar. Então você profetiza: eu me levanto, eu me levanto, eu me levanto, eu me levanto. Eu vou me levantar de todas as circunstâncias que eu estou ajoelhado. Uma coisa é quando você vê a circunstância com os seus joelhos dobrados diante dela. E outra coisa é quando você vê as circunstâncias com os seus pés assentados na rocha, olhando a partir de Cristo, que já venceu cada uma dessas circunstâncias. Amém? Mas isso você tem que fazer. Deus não vai fazer. Ele está dizendo: eu estou te dando o recurso. Mas você precisa buscar efetivamente, cada dia, cada circunstância. Não pense que você já recebeu uma vez, você já recebeu para toda a vida. Não. Você precisa ter uma busca contínua, 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 contínua. E sempre que você se apresentar diante de Deus, se apresente como quem não tem. Não se apresente naquela posição de quem já recebeu e é alguém muito elevado, é alguém muito capaz. Não, sempre se apresente vazio, né? Sempre se apresente como um utensílio na casa dele que está vazio, que tem necessidade, que precisa das águas, que precisa do óleo, que precisa do fogo para resplandecer, para liberar luz, né? Então, eu quero introduzir, essa é só a introdução, tá bom? Tem uma perspectiva para o ano todo dessa maneira. Veja o ano todo, veja tudo que vai vir. Esteja pronto para ver as trevas e não se abalar. Esteja pronto para ver as trevas e não se abalar. Como é isso? Como é que funciona isso? Você recebeu uma notícia, deve ter lido ontem, sobre a ação espiritual, a ação do exército americano contra líderes do Irã. Então, todas as pessoas estão comentando essa notícia desde ontem. Eles estão comentando: e agora, como vai ser a resposta do Irã? Depois de ter os seus líderes, o seu general morto dessa forma pelos Estados Unidos. Então todos pensam em guerras e rumores de guerras. Então, isso faz parte, a Escritura fala sobre isso. Mas e você? Como você convive com guerra e rumor de guerra? Então você deve se preparar, não permitindo que os abalos que vão acontecer nas nações mexa e mude a sua fé. Amém? Não deixe as coisas que se abalam ou que são abaladas alterarem a sua confiança.
Porque o alvo nesse período é encher você de medo. O alvo do inimigo, o alvo do mal é propagar o medo. Mas se você tem uma posição firme de confiança em Deus, se você tem uma posição firme de que o Senhor tem uma aliança contigo e Ele te provê e você não se dobra aos abalos, isso não significa que você não vai sentir o arrepio. Seu corpo vai reagir. Todas as vezes que algumas coisas acontecem perto da gente fisicamente, algumas delas produzem um efeito na gente. Então, você vai sentir esses efeitos, mas por dentro é que você deve entender que a tua força é interior. A tua força interior é uma pessoa, é Deus e a sua palavra. É daí que vem a tua força, a tua sustentação. Então as coisas estão abalando lá fora, mas você está firme. Você está firme, você não deixa que haja essa intervenção dessas coisas. Abra comigo o Salmo 42. E o verso 5 e o verso 10. Assim como o servo brama pelas correntes das águas, em outra versão fala, assim como a corça, suspira minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus e do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus, as minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, enquanto me dizem constantemente, onde está o teu Deus? Quando me lembro disso dentro de mim, derrama minha alma, pois eu havia ido com a multidão. Fui com eles à casa do Senhor, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Vocês podem ler essa última frase? Mais uma vez. Então, o mundo está vivendo uma epidemia de tristeza. O mundo ao seu redor, ao meu redor, está vivendo uma epidemia de tristeza. De almas tristes, de almas afligidas. Parte disso é porque o mundo escolheu virar as costas para Deus. Então, eu preciso reconhecer que esse lugar de virar as costas para Deus é um lugar que não é meu, não é nosso. Amém? Eu preciso de Deus. O salmista começa dizendo, assim como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. Então, todo o trabalho que está acontecendo no mundo agora é dos reis, das autoridades, dos parlamentos, dos grupos ideológicos, se afastarem de tudo que é bíblico e divino, para viver os seus desejos. Então, essas são as trevas que estão ao redor, sobre as nações. Mas sobre ti aparece o Senhor, amém? E a sua luz. Então, quando ele te fala sobre isso, ele está te dizendo, esse será o panorama que você vai viver os próximos 10 anos. E isso trará um efeito sobre as pessoas. Mas eu estou ligando a minha luz sobre você e ela não vai se apagar. E eu vou trazer todos os meus recursos para você funcionar e você terá vitórias e êxito enquanto você atravessa essa floresta escura que os homens estão escolhendo. Os homens têm o direito de dizer não para Deus. As pessoas têm o direito de dizer não para Deus. Não deveriam. É uma ignorância, é uma loucura. Mas muitos estão escolhendo isso. E às vezes a gente tem problemas de aceitar que alguém fique de costas para Deus. E nós necessitamos disso. Nós necessitamos ter a compreensão de que isso pode acontecer. Às vezes isso dura
alguns dias, às vezes isso dura alguns meses, às vezes isso dura alguns anos e a pessoa se volta. Mas às vezes as pessoas realmente dizem: eu não quero nada com Deus, sua palavra, seus valores, seus princípios. Eu quero a mentira, eu quero o engano, eu quero estar afastado de Deus. Mas você não pode deixar isso afetar você. Amém? Eu, hoje, como ministro de Deus, estou zelando pela sua alma, para que você preserve a si mesmo, tendo a perspectiva de Deus sobre essas circunstâncias humanas, as escolhas dos homens. Porque Ele nos chamou para viver no meio desse tempo e Ele nos quer vitoriosos no meio desse tempo, mesmo que seja um tempo marcado por epidemias de tristeza. Na Idade Média havia epidemia, houve várias epidemias, uma delas foi de uma praga mortal, né? A peste negra chamada, foi horrível, milhares de pessoas morreram. E a marca da Idade Média é que os homens romperam com Deus, né? Então, todas as vezes que a história humana vive isso, há uma consequência. Quando se deixa Deus, há uma consequência. Então, Deus não pode ficar de fora da nossa alma, do nosso espírito, do nosso ser, assim como Ele não deve ficar de fora da nossa família. Há famílias hoje sem Deus, mas há famílias que fazem questão de que a verdade de Deus, os princípios de Deus, a presença de Deus esteja lá. E você é uma dessas famílias. As suas famílias, você como pessoa, e você está escolhendo que a sua família viva assim. E tendo a perspectiva de Deus para todo esse momento, e entendendo que Deus vai fazer conexão entre você e pessoas quebradas pela ausência de Deus. Então, você não é o juiz delas, você não vai julgar essas pessoas, mas você vai testemunhar como é que a luz funciona em você. E desafiá-las a crer na verdadeira luz que é o Senhor. E fazer o óleo, que é a unção, né? O fogo, que é o poder e a autoridade do Espírito de Deus e do Senhor sobre nós, e a luz que sai disso, que é o testemunho, que é a vida, se refletem. Como é que isso funciona no meio de tudo isso? Não é? E preservado. Davi viveu isso. Eu quero recomendar a vocês um livrinho que eu estou... a minha querida esposa me fez um presente muito maravilhoso, de uma estante. E eu estou no processo de repassar todos os meus livros. E aí, ela mandou fazer a estante e eu tive o trabalho de reorganizar meus livros. E eu achei vários, né? Eu achei vários livros de consulta, de pesquisa, porque eu gosto muito de buscar o que Deus tem dado aos homens, aos seus servos, a sua sabedoria, né? E eu achei esse livro antigo, da Judith Kemp. A Judith Kemp serviu no Brasil muitos anos com seu marido, chamado Jaime Kemp. Talvez alguns de vocês já tenham lido o material dele. Tem a Bíblia deles aí, né? Eles trabalhavam com família, né? E a Judith Kemp escreveu esse livro, a primeira edição, foi em 2001. Já tem praticamente 19 anos, né? E o título do livro é Depressão e Graça. Um relato comovente sobre o cuidado de Deus. Depressão e Graça. Então, eu quero recomendar esse livro, porque rapidamente eu passei os olhos, mas me chamou muito a atenção o que ela contou e o que ela diz aqui. E eu vejo como esta é uma das situações que nós temos que, a nível pessoal, comunitário, familiar, nós precisamos ter uma orientação e uma posição, sabe? A crise de uma família sem Deus, a crise de uma sociedade sem Deus, a crise de uma nação sem Deus. Então, entendendo os últimos anos, nós estivemos com ideologias que estavam trabalhando exatamente isso, esse afastamento de Deus para viver a justiça humana. Então, qual o reflexo disso nas sociedades?
né? Mas qual é o reflexo disso no homem? Qual é o reflexo disso na família? Que tipo de família surgiu? Surgiram vários tipos de família, mas a Bíblia nos aponta a família monogâmica. Então nós temos que escolher a ideia de Deus para o homem viver e ser realmente feliz. Amém? Então essa ideia está sendo muito bombardeada. Muito bombardeada. Então a consciência de que há lá fora um vento forte soprando contra Deus, nos homens, nas famílias, na sociedade. E a minha decisão, a nossa decisão de agarrar os recursos de Deus. Eu achei interessante porque fazendo o trabalho de Deus, vivendo com Deus, algumas pessoas podem ter tristeza e precisam administrar isso, lidar com isso. O salmista, no salmo que lemos, no 42, ele fala do anelo dele por servir a Deus e ele percebe para dentro dele como está a alma dele. Verso 6, ó meu Deus, dentro de mim, a minha alma está abatida. O verso 5 ele diz, por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas em mim? Aí ele direciona a alma dele. O que ele diz? Espere em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação da tua presença. Em outra versão diz, a salvação que vem da sua face. O salmista está dizendo os recursos, mas ele está constatando que a tristeza está na alma dele. Ele percebeu que o mal do seu tempo veio sobre ele, que o mal da sua época estava o assediando. E é importante que você tenha essa perspectiva e possa usar os recursos de Deus para vencer esse tipo de situação. Olha que coisa fantástica que aconteceu aqui. Ele diz para ele mesmo, espera em Deus. Ele aconselha, direciona a sua alma para ter confiança em Deus. Porque ainda vai louvá-lo. E que a face de Deus produz luz e direção. A face de Deus produz luz e direção. E por algum momento, você já viveu isso, falta luz. Sabe o que o Espírito Santo está fazendo aqui? Ele está dizendo, olha, você precisa se preparar para os dias que faltar luz. Há dias que falta luz. Mesmo tendo a garantia dela, pode faltar. Há várias perguntas que estão na cabeça de muitas pessoas. Alguns não expressam isso, mas cada vez alguns perguntam, Deus, aonde você está se a última sequência de coisas que aconteceram na minha vida são coisas que não deram certo? Nós estamos vindo de uma década perdida. Nós estamos vindo de uma década que você pode observar isso no país. O país perdeu muito, o país foi muito roubado. Famílias perderam muito. A quantidade de pessoas que foram aconselhadas a deixar sua identidade sexual, a grande quantidade de famílias que foi aconselhada a construir um novo tipo de família, foi uma década de muitas perdas. Então, automaticamente, muitas famílias estão perguntando, onde está Deus nesse processo? E aqui, a resposta do salmista é para ele mesmo. Espera em Deus, confia no Senhor. Confia no Senhor, porque a sua face vai garantir a sua luz. Sabe o que é isso? Ele está dizendo, tem recursos e respostas para todas as perdas que se viveu no passado e para as vitórias que estão preparadas para frente. Amém? Mas você precisa dizer para dentro de você, isso Deus não vai fazer, porque isso é você que tem que fazer. Você tem que dizer para você mesmo,
você tem que verbalizar para você mesmo, você tem que governar, porque você é um filho de Deus, e o filho de Deus governa com a palavra. Você tem que governar sua alma, dizendo: minha alma, você está me ouvindo? Escuta, alma, espera em Deus. Confia, porque Ele vai agir. A sua face traz salvação, amém? A sua face traz salvação, livramento. Sua face vai trazer. Então, veja que dispositivo, veja que recurso, veja que ferramenta poderosa que é essa esperança e essa confiança e essa certeza de fé. Aí, a gente pode se lembrar de Elias. Vocês lembram que Elias foi um profeta usado por Deus e que viveu momentos muito difíceis. A sociedade do seu tempo estava fora de Deus. Abra comigo aí rapidamente, 1 Reis, capítulo 18, primeiro livro de Reis, capítulo 18. Sabe quando um povo que é de Deus decidiu deixar Deus? Foi exatamente isso. O povo que era de Deus decidiu deixar Deus. E aí o profeta de Deus tem que lidar com aquilo. Sabe, todo o pessoal que fazia junto, que ia fazer adoração, que ia na casa, que servia o Senhor, que profetizava, agora estava de costa para Deus. E aí, ele inclusive viveu a solidão de continuar com Deus quando todo mundo deixou Deus. E ele não conseguia ver que existiam outras pessoas. Então, nessa manhã, Deus está te dizendo, mesmo que o mundo vire de costas para mim, eu tenho os meus 7.000 que não dobraram os seus joelhos à rejeição de Deus. E olha o que diz aqui o verso 39, que é o meio de todo esse momento, quando Deus diz: eu quero usar você no meio de uma circunstância onde todos estão de costas para Deus. E vendo todo o povo, vamos começar aqui, verso 37, quando ele está restaurando o altar, 36, aliás. Sucedeu que no momento de ser oferecido o sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou e disse: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo e que conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me para que este povo conheça que tu és o Senhor Deus e que tu fizestes voltar o seu coração. Tu fizestes voltar o seu coração. Então, caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. E que, vendo todo o povo, caíram sobre os seus rostos e disseram: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Veja que coisa fantástica. Deus usou este profeta para restaurar o altar. O altar individual, o altar familiar e o altar coletivo, congregacional. O altar foi restaurado. Aqueles que estavam de costas para Deus voltaram. Então, é possível ou não é possível ser usado no meio de um ambiente de rejeição a Deus? Amém? Mas isso significa também, escute isso, significa uma batalha espiritual muito intensa. E deixa eu falar com você sobre essa batalha, sobre essa luta espiritual e sobre os recursos que você tem. Então, falar e fazer o que Deus quer é algo que nós temos que definir dentro de nós, cumprir o nosso propósito profético no meio de uma geração que é contra Deus e compreender que a esperança está no Senhor. Mesmo que todos deixem o Senhor, você deve permanecer fiel lá e fazendo o que Ele disse que é para fazer. Quando Elias terminou essa batalha, ele sabia que a resposta viria do Senhor. O Senhor iria. Então, quando ele viu o altar pegando fogo e a restauração do altar,
Agora eu tive nessa viagem em Israel e os irmãos da nossa equipe foram visitar o lugar dos muitos quilômetros, né? Aonde Elias caminhou na chuva, porque era um lugar difícil de caminhar e a chuva estava começando. Então ele caminhou na lama, porque o Senhor trouxe uma restauração que trouxe de volta a chuva sobre a terra. E Elias fez coisas extraordinárias. E ao mesmo tempo, ele teve que lutar contra aquilo que ele foi enviado para vencer. Então, ouça bem. A tristeza está lá fora. E talvez, se ela vier tentando ficar dentro de você, você vai lutar e você vai vencer. Para não deixar a tristeza morar dentro de você, porque a sua missão é provar que Deus restaura quando você se volta para Ele. Ele restaura a vida, Ele restaura a família e Ele restaura uma nação. Mas é preciso que esse espírito de Elias, esse espírito profético, que fala o que Deus vai fazer e que resiste, tenha essa tocha acesa, seja essa tocha acesa no meio das trevas, no meio das trevas. E as armas de Deus são extremamente necessárias. Davi fez isso. Ele lutou como servo de Deus. E a depressão veio nas portas de Davi. Jeremias lutou com tristeza. Jó lutou com tristeza. Jonas lutou com tristeza. Eles tinham que ser luz no meio de uma geração que estava de costas para Deus. Então, quando eles entraram cumprindo o seu propósito, a tristeza veio e eles tiveram que lutar com ela. Quando Elias sai desse momento aqui, nesse texto, no capítulo 18, e ele vai para uma caverna. Ele vai se esconder. E pede a Deus que tire a vida dele. Você entende? A tocha viva vai para uma caverna. O homem usado, o restaurador, foi para uma caverna. Ele teve que lutar com a epidemia do seu tempo, a rejeição a Deus. E ele teve que lutar com essa epidemia contra as portas da alma dele. Porque aquela epidemia queria entrar na alma dele, queria assolar sua vida. Sabe como é que Deus fez? É muito interessante isso que a Judite colocou aqui no seu livro, página 36. Quem quiser ler depois vai achar isso aqui. Ela diz: achei muito interessante a maneira de Deus reagir à caverna de Elias. Como Deus reagiu à caverna de Elias? Então Deus, tipo lá, estava alegre. Olha, meu servo fez o que ele tinha que fazer. E agora, a próxima cena seguinte é que aquele servo que viu a sua glória, o seu poder, corre para a caverna e diz: por favor, me leva daqui porque eu não estou suportando. E isso é muito contraditório. Então, você tem que estar preparado para lidar com sentimentos contraditórios. Você precisa se preparar para lidar com sentimentos contraditórios da sua fé. Você diz que crê, mas você vai sentir coisas diferentes do que você crê. E você precisa estar preparado. Amém? Eu não estou colocando medo em você, eu estou fazendo um diagnóstico bíblico daquilo que já aconteceu e daquilo que é possível acontecer. Algumas pessoas têm lutado pela sua família aos últimos 10 anos. E eles lutaram e eles estão pertinho de ver a glória de Deus. Alguns já viram o fogo do altar, restaurou. Mas é importante você perceber que a batalha espiritual que você está lutando com uma atmosfera que vai tentar entrar na tua alma. E você não pode aceitar esses pensamentos, não pode aceitar esses sentimentos,
Porque esses sentimentos são os sentimentos e a atmosfera da sua batalha, não são seus. Amém? E vocês, por exemplo, nós aqui oramos, nós somos um ministério de oração, uma casa de oração. Nós oramos pelo Brasil. O Brasil está depressivo. Muitos no Brasil são suicidas. Quando estamos orando por esse povo, nós precisamos lidar com o fato de que essa é a atmosfera. Todos os órgãos do governo estão se organizando hoje para ter atendimento a pessoas depressivas, suicidas, usando drogas. Todos os órgãos estão se organizando. Por quê? É uma epidemia. Mas por que uma epidemia? Porque os homens decidiram deixar Deus. E eles estão vivendo as consequências disso. Mas você está perseverando firme na fé. Você tem o Senhor. E você precisa saber que você está lutando por eles em oração. Você está lutando pela sua família, seus familiares em oração. E o Senhor está dizendo, eu sei o que você está lutando. Eu chamei você, eu estou sustentando você. Eu sou a sua luz, eu sou a sua salvação. Da minha face é que vem o livramento. Eu estou vendo o que está acontecendo. E eu estou falando com você abertamente sobre o front de batalha que você está. Porque foi eu que chamei você para lidar com isso. Sou eu que capacito você. Eu dei os recursos para você. Eu jamais colocaria você nessa batalha sem dar a você todos os recursos para vencê-la. Vamos aplaudi-lo? Então a Judite comenta aqui no livro, diz que a maneira como Deus reagiu à caverna de Elias é que ele não pregou um sermão repreendendo a falta de fé de Elias. Ele podia ter dito, Elias, meu servo, senta aqui. Eis que te digo, meu servo. Elias não recebeu um sermão de Deus na sua tristeza, na sua vontade de morrer. Antes, o Senhor fez coisas estranhas numa pedagogia pastoral fantástica. E olha o que ele fez. Ele diz, olha, você vai dormir. Você vai dormir. Muito interessante. Ele mandou Elias dormir. O que mais? Ele enviou anjos para trazer comida e água. Comida, água e sono. Era tudo o que ele precisava. Praticamente um spa. Yahvé, né? O spa de Yahvé. Mas dentro de uma caverna. Era o lugar correto para ele estar? Não. Eram os sentimentos corretos? Não. Mas Deus cuidou fisicamente de Elias. Sabe por quê? Quando nós lutamos as guerras certas do Senhor, nosso corpo não acompanha o nosso espírito. Nosso corpo perde muito. E essa perda pode trazer pensamentos muito negativos. Reações, não é? Cientificamente provadas, muito negativas. Então nós precisamos cuidar do corpo. Você tem ouvido alguma coisa por aí semelhante? O Espírito Santo tem falado muito sobre isso, né? Ele tem mandado mudar a alimentação, ele tem mandado cuidar do corpo, ele tem cuidado do sono, né? Água. Então, ele sabe da batalha que estamos travando, mas nós temos que fazer a nossa parte. Nós precisamos fazer a nossa parte. Nós precisamos fazer aquilo que, como homens, Ele já nos deu a faculdade mental, a inteligência para fazer. Então, ao longo dos anos, eu fiquei um pouco assustado com um relatório que eu vi. E vocês já ouviram aquele livro, leram o livro O Peregrino? Se não leram, eu recomendo ler, né? O Peregrino, leia O Peregrino. Mas O Peregrino escreve um livro fantástico, fantástico. Mas ele teve que lidar com a tristeza nas portas da sua alma.
O Peregrino, John Bunyan. Tem até ilustrado para criança. Muito interessante. Pois é. Muito bom. Você já ouviu falar do Martinho Lutero? Da Reforma? Ele também teve que lidar com depressão. Ele também teve que lidar com a tristeza assolando a sua alma. Já ouviu falar do Hudson Taylor? Grande missionário da China. Por 40 anos orou pela China. Ele teve que lidar com a tristeza. Ele teve que lidar com isso. Ele teve que andar com Deus no escuro. Sabe o que é andar com Deus no escuro? É quando sua alma está rodeada de tristezas e angústias e você tem que continuar crendo em Deus apesar das tristezas e angústias e ansiedades. E é muito forte o exemplo do Hudson Taylor, porque depois houve uma explosão da igreja, o resultado fantástico, mas enquanto ele estava ali naquele Gerar, ele teve que lidar com a atmosfera que o seu povo de missão, de propósito, estava lidando. Outro homem foi George Miller, um missionário inglês usado por Deus, e ele foi usado por Deus mesmo no meio da depressão. Ele teve que enfrentar essa tristeza. Ele teve que enfrentar a assolação que veio para pará-lo. E usar os recursos de Deus estavam disponíveis. Muitos aqui talvez já ouviram falar do C.S. Lewis. Autor cristão muito interessante. Um escritor. Também teve que lidar com essa realidade. Já ouviram falar do pregador Charles Spurgeon? Também teve que lidar com essa realidade. Então a lista de servos de Deus lutando, fazendo a obra de Deus e que vieram sobre eles as tristezas e angústias do seu tempo, as dificuldades que o seu propósito teve que lidar, e esses homens, você não ouviu do suicídio de nenhum deles, você não ouviu de eles fazendo nada contra Deus, mas você ouviu que eles passaram, lutaram e usaram os recursos de Deus e venceram. Então, é muito importante essa perspectiva de Deus para o futuro. E você diz, o que é isso? Será que o apóstolo está tirando a nossa esperança? Não, eu estou tentando trazer realidade. Você e eu, nós precisamos trabalhar com realidade. E qual é a realidade? É que nós estamos no meio de uma grande epidemia de rejeição a Deus, cujas consequências são a tristeza, a depressão e o não cuidado do corpo. A saúde pública é horrível, não é? Quando eu falo da saúde, é da boa alimentação, não é? A boa alimentação, o cuidado do corpo, nós não cuidamos. A população é uma população que não considera muitos ensinos sobre preservação da saúde do corpo, e alguns não têm informação, mas o Senhor tem deixado disponível os seus recursos. Abra em Marcos capítulo 14. Verso 34. O maior evento que já aconteceu na história humana foi um evento de oração. Ele começa no Getsemane, foi o lugar do jardim que o Senhor se preparou para o Gólgota. O maior evento da história foi a crucificação. E o Getsemane é a preparação para a crucificação. Então, o maior evento da história foi um evento de oração. E um dos maiores recursos que você possui é a oração da palavra de Deus, com a verdade de Deus. E deixa eu te dizer isso. Verso 34, quando Jesus estava lá, olha o que aconteceu. Começa com o verso 32. E foram a um lugar chamado Getsemane e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu oro. E tomou consigo a Pedro e a Tiago e a João e começou a ter pavor e a angustiar-se. Quem teve pavor e angústia?
Jesus. Por quê? Ele estava intercedendo por nós. Então, fazendo o trabalho intercessório, veio pavor e angústia. Ele não é o Filho de Deus, ele não é o homem cheio do Espírito, mas ele teve pavor e angústia fazendo o trabalho que ele tinha que fazer. Olha o que diz o verso 34. E disse-lhe: a minha alma está profundamente... Leia na sua versão aí. Pode ler de novo, só para você ver que é Jesus que está... Jesus compreende o que é sentir vontade de morrer, porque ele esteve nesse lugar. O afastamento de Deus produz isso. As crises de manutenção da vida, a falta de cuidado com o corpo, a falta de cuidado com a alma, as lutas pela família, as lutas pela vida, as lutas que estamos envolvidos, pode nos levar a esse lugar. Mas Cristo já esteve nesse lugar para que nós fôssemos vitoriosos nesse lugar. E isso é a nossa mensagem para muitos dessa década. Muitas pessoas estão gritando e gemendo, deprimidas em casa. E elas precisam de Deus. E você não vai acusá-las nem condená-las, mas você vai guiá-las para esse testemunho de que o Senhor já esteve nesse lugar, servos do Senhor já passaram por isso, e que eles usaram os recursos de Deus, o recurso da oração, o recurso da verdade, o recurso de voltar a sua mente para Deus. Verso 35. Aliás, ainda lendo o verso 34, diz: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e... Preste bastante atenção. Ele está dizendo: fique aqui e vigie. Vigie significa fique esperando em oração. Mantenha a sua alma e o seu ser em oração, falando comigo. Então esse é o recurso de Deus. Se mantenha falando com Deus. Amém? Se mantenha em oração, porque a tentativa de derrubar essa Wi-Fi vai ser real. Então ele mesmo disse: vigie. Dê um toque à pessoa ao seu lado e diga para ela: vigie. Você está num ambiente onde a tristeza quer dominar, a morte quer dominar. 35. E tendo ido um pouco mais adiante, prostrou-se em terra e orou para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. Ele pediu para que passasse aquela hora. E ele disse, 36. O que ele disse no 36 aí? Quando ele diz Abba, para quem ele está se dirigindo? Eleva os meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro. Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E lembra que outra pessoa passou por esse mesmo lugar na mesma época, um discípulo chamado Judas? E o que ele fez? Cometeu suicídio. Por quê? Ele não olhou para cima, ele olhou para baixo. Ele chamou a morte. Mesmo que os pensamentos de morte venham, você não pode aceitá-los nem chamá-la, porque a morte não resolve as coisas. Muitas pessoas lá fora estão acreditando que a morte resolve as coisas. A morte não resolve as coisas. Eles dizem: eu vou chamar a morte para acabar com esse sofrimento. Não, ela vai ligar num sofrimento eterno. Essa é a grande mentira da morte. Ela não soluciona. Então, eu tenho que chamar o Abba. Eu tenho pai. O inimigo vai embora porque você tem um pai. E você precisa dizer nessa hora: eu tenho um pai. Eu tenho um pai. Eu tenho um pai. E eu falo com ele. A minha conexão com ele não está quebrada. Eu tenho um pai. Ele cuida de mim. Assim como Elias teve um pai.
Assim como Jesus teve um pai, assim como Jonas teve um pai, como Davi teve um pai, como os seus servos do passado tiveram paternidade, o amor paterno de Deus é que nos livra da morte. Nos livra da morte, nos dá a vitória. Então, as pragas desse tempo não vão nos derrubar, não vão nos alcançar, não vão ser esse flagelo sobre nós. Porque nós estamos escolhendo Deus, estamos escolhendo seus recursos, estamos escolhendo sua palavra, nós estamos escolhendo confiar nele. Quando nós fazemos as escolhas corretas, então nós temos os resultados corretos. Então, é um grande conforto saber que o nosso Salvador, ele foi tentado nisso. Então, nesse primeiro domingo do ano, eu estou dizendo a você, seja vitorioso sobre a tentação da tristeza e do desejo de morrer, porque Jesus foi vitorioso. Então nós pertencemos ao corpo de Cristo e nós podemos ajudar muitos que estão sofrendo hoje. Nós podemos ajudar muitas pessoas que estão sofrendo hoje. Jesus chorou naquele momento, porque Ele entende a nossa tristeza, Ele entende as nossas lágrimas, mas Ele está nos chamando para, como aqueles que pertencem ao corpo de Cristo, temos essa responsabilidade de usar os recursos que Ele disponibilizou para nós e também para outras pessoas, ajudar outras pessoas. Então, quando você está desanimado, deprimido, você vai encontrar pessoas que vão reagir, por exemplo, como os amigos de Jó. Eles reagiram à dor de Jó de uma maneira. Eles criticaram Jó e eles julgaram Jó e ofereceram respostas simplistas. Criticar, julgar, oferecer respostas simplistas, você deve evitar. Você deve evitar com qualquer pessoa que você achar em tristeza. Livre-se disso. Palavras como, onde é que está a sua fé? Leia a sua Bíblia e ore. Cadê seu Deus? Ou palavras como anime-se, né? Qual foi o seu pecado? O que você cometeu? Todas essas afirmações não ajudam. Deus não usou com Elias. Deus não usou com Elias, mas Ele cuidou da pessoa. Ele cuidou da pessoa, até que ele tivesse condições físicas de pensar. E na frente ele voltou e soprou a sua presença e disse: o que você está fazendo nessa caverna? Vai ter um momento do confronto. O que você está fazendo nessa caverna? Eu tenho mais tarefas para você. Era uma fase na vida dele. Era uma circunstância. Mas havia todas as provisões de Deus. Então nós hoje precisamos perceber, nós temos que nos arrepender, que muitas vezes nós fazemos afirmações erradas com as pessoas, nós fazemos as perguntas erradas com as pessoas, e às vezes aquilo até nos feriu e nos paralisou, ou feriu a pessoa e paralisou a pessoa. Por isso é importante a dependência de Deus. A dependência de Deus. Espírito Santo, o que eu posso fazer? Como eu posso fazer? Como eu posso estar ao lado? Simplesmente ir para casa e ajudar, servir e não liberar julgamento, crítica, mas permitir que o amor de Deus ajude a pessoa a passar aquele tempo, até que ela tenha forte o suficiente para ser tirada daquela caverna. E Deus é que vai fazer isso. Deus é que vai fazer isso com a sua palavra. Então, tenha essa perspectiva para o próximo ano, a perspectiva de ajudar pessoas, a perspectiva de que o Espírito Santo vai levar você a pessoas que algumas delas estão realmente prisioneiras e elas estão em tristeza, mas que assim como Jesus intercedeu por mim e por você, Ele está pronto para oferecer socorro e ajuda para todos aqueles que quiserem nesse momento.